Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa nona videoaula. Na última videoaula eu tinha prometido a vocês que nós iríamos preencher os formulários, anexos, mas nós precisamos passar pelo roteiro da gestão e fiscalização de contratos. Eu vou mostrar para vocês agora onde está o roteiro aqui no site do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Deixa eu reduzir aqui a câmera e vou mostrar para vocês. A gente vai aqui, então, reitoria, tá? Dentro do site do IFSudeste MG, reitoria. Vamos em pró-reitorias, administração, documentos, manuais, orientações e fluxogramas. E aqui dentro a gente vai achar, onde que está aqui? Roteiro de fiscalização de contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. E aí nós teremos então o roteiro e os anexos. Nós vamos hoje, eu vou passar o roteiro rapidamente com vocês aqui. Vamos abrir aqui o roteiro. Então no roteiro, primeiramente, nós temos uma legenda com as cores do texto, para indicar o que cada cor quer dizer no texto. E aí depois nós temos algumas figuras, dentre as que eu já mostrei para vocês nos demais vídeos aí, ilustrando aqui como funciona o fluxo aí deste roteiro, ok? E aí nós temos então o resumo do roteiro da fiscalização e da gestão de contratos, contemplando aqui mais do que um cenário, né? Porque nós temos aqui as atividades de cada um dos atores, e aí nós vamos ter aqui, ó, nos casos em que houver gestor do contrato, tá? E nos casos em que houver o fiscal administrativo e também nos casos em que não houver o fiscal administrativo, ok? Aqui, para o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, nós definimos que o gestor de contrato, em alguns contratos específicos, ele vai fazer também a vez do fiscal técnico. Ou seja, em alguns contratos o gestor faz a parte de gestor, a parte da fiscalização administrativa, e em alguns outros ele fará a parte do gestor do contrato e a parte do fiscal administrativo e também do fiscal técnico. Nós temos um campo aqui que nós chamamos de responsabilização, que é o que diz lá na IN05, se o fiscal, aquele que der causa no atraso da fiscalização, da gestão do contrato aí, e ocasionar juros e multas aí a favor do fornecedor ou de tributos, então será aberto um processo para apurar a responsabilidade. Bom, e aqui que é o que eu falei em alguns outros vídeos para vocês, o que é esse roteiro basicamente. O que o roteiro vai dizer? Vai dizer qual que é a etapa, né? Aqui nós temos a primeira etapa, e quem que é o responsável. Então, nessa primeira etapa, quem que é o responsável? O fiscal técnico ou o gestor. Ou o gestor por quê? Porque, como eu disse para vocês, em alguns casos, o gestor também faz a fiscalização técnica e a administrativa. Aqui nesta coluna do meio é os procedimentos. Então, o que ele vai fazer? Se estiver tudo ok, encaminha a cópia do ponto para o gestor do contrato, enfim. Prazos. Lembra que eu falei para vocês que a gente mudou alguns desses prazos porque algumas unidades nossas, a cobrança do ISS, ela acontece mais cedo, dentro do mesmo mês. Então a gente acabou tendo que fazer algumas alterações e antecipar algumas etapas em algumas unidades nossas. E depois segue. Segunda etapa, quem que faz? O fiscal técnico, seria, né, o procedimento normal. No nosso caso, o gestor pode assumir essa função do fiscal técnico e fazer essa etapa. Qual o prazo que ele tem? Está aqui na terceira coluna. Quais as tarefas dessa segunda etapa? Estão aqui. Tá? Terceira etapa. E aí vai apontar, olha só. O que esse roteiro aponta? Ele aponta pro anexo. Então, quem vai fazer o relatório da fiscalização técnica é o fiscal técnico, em alguns casos muito específicos, o gestor que vai fazer também esse relatório. Então, está apontando aqui lá para aqueles relatórios, né, os anexos,
que eu demonstrei para vocês, que eu apresentei para vocês na última videoaula. Aqui o fiscal técnico ou gestor, mais uma vez, ele vai encaminhar para quem, né? Se for o fiscal técnico, encaminha para o gestor. Se o gestor estiver fazendo a vez do fiscal técnico, então, por óbvio, ele mesmo é a pessoa responsável por fazer e assinar. Fiscalização administrativa, a mesma situação. Tá? A mesma situação. E assim por diante. Vejam que cada uma dessas etapas vai apontar aqui para os anexos. O anexo 2, relatório circunstanciado da fiscalização administrativa. Anexo 3, termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo. E aí, ele só depois disso, nós já falamos muitas vezes, é que o gestor do contrato vai autorizar a empresa a emitir a nota, e é sempre o gestor, tá? Ele vai autorizar. Quando que ele vai fazer isso? Imediatamente após a conclusão da etapa anterior. Qual que é a etapa anterior? A emissão do termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo. Ok? E aí ele faz o encerramento. O gestor encerra a fiscalização do mês, emitindo o relatório final da fiscalização. Esse relatório, já disse a vocês que ele contempla todas as informações necessárias para que o setor financeiro faça a liquidação e, posteriormente, o pagamento desse serviço. É isso, então. O objetivo dessa videoaula é apresentar para vocês rapidamente o roteiro. Como eu disse em outros vídeos, o roteiro ele é basicamente isso. A etapa, quem faz, na coluna do meio, o que faz, e na última coluna, o prazo que isso deve ser feito. Muito obrigado. Agora, na próxima videoaula, sim, nós vamos começar a editar, vamos começar a preencher cada um dos anexos para que na hora de você emitir o seu relatório que está sobre a sua responsabilidade, você não tenha dúvidas. Muito obrigado e até a próxima videoaula.